Olá, professores, tudo bem? Estamos aqui para mais uma formação da nossa diretoria de ensino de Itaquaquecetuba. Gostaria de agradecê-los, agradecer a nossa dirigente Núbia, agradecer também a nossa coordenadora de equipe curricular, Roseli, agradecer também todo o NPE e todos os professores. Então, vamos iniciar a nossa formação. Estarei aqui me reapresentando. Meu nome é Donizete Aparecido dos Santos. Estou como professor especialista do currículo de tecnologia. Também faço parte dessa pasta em escolas mais seguras, educação para redução de riscos e desastres. Então vamos iniciar essa ATPC com a seguinte reflexão do escritor Oscar Wilde, que ele é irlandês também. A vida é muito importante para ser levada a sério. Veja bem, a nossa saúde é muito mais importante, né? A nossa vida é muito mais importante do que se a gente levar apenas a ferro e fogo. Então é muito essa frase e eu deixo para a gente, neste momento de final de ano, né, levar essa frase conosco. Então, como objetivo principal da nossa formação, a gente tem o seguinte: conceitualizar o programa Escolas Mais Seguras em ERRD, ou seja, Educação para Redução de Riscos e Desastres. Nós tivemos aí 3 trilhas formativas da EFAP que foram muito proveitosas. A primeira trilha trata-se de uma situação recorrente das nossas realidades, que são riscos geológicos e hidrológicos. A segunda trilha, ela vai abordar o seguinte: os riscos biológicos. E a terceira trilha, que foi muito importante também, que aborda a situação dos riscos tecnológicos, né? Então, nós tivemos umas trilhas aí muito importantes aí no canal da EFAP, que também está disponível no YouTube. Como objetivo também que a gente traz aqui é o seguinte: mitigar ações de autoproteção, adaptação, resiliência e construção do plano de contingência. Então, assim, nesta formação eu vou procurar sintetizar de maneira mais objetiva e clara, e também por conta do nosso tempo de ATPC, as ações do programa, que é um programa muito importante, emergente para a nossa situação no nosso desenvolvimento sustentável, onde a gente precisa atingir nossos estudantes, né, em todas as áreas, desde as áreas de humanas, as áreas de linguagens, as áreas de exatas, né, matemática e língua portuguesa não é diferente. Apesar de abordarmos umas linguagens técnicas que os professores de ciências, geografia, muitas vezes matemática, eles estão mais afinados ou há uma facilidade maior com essas linguagens ou conhecimentos mesmo, né? A ideia é que todos os integrantes da escola estejam a par, estejam cientes deste programa e estejam engajados com este programa. Existe também a possibilidade da escola trazer um estudo de caso, trazer projetos, onde a Feira de Ciências estará à frente, né, a FECESP, a Educação para a Iniciação Científica também, né, o Conviva, né, com a sua rede protetiva, também é muito importante para esta ação, que é um braço também das escolas mais seguras. Os principais parceiros que nós temos nesta educação para escolas mais seguras em ERRD
são a Defesa Civil, o Instituto de Pesquisas Ambientais, aqui não está destacada, mas também o IG, o Instituto Geológico, e temos outros também. É muito importante a gente destacar as ODS. São 17 ODS, ou seja, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde nós identificamos como principal dos 17 o 11º, que são cidades e comunidades sustentáveis. O que significa cidades e comunidades sustentáveis? As cidades que praticam os 3 R's no mínimo, né? Reduzir, reutilizar, reciclar. As cidades que têm um plano diretor, né? Nesse plano diretor, a cidade deve ter nos anexos os mapas de uso e ocupação do solo, entre outros mapas, né? Um mapeamento muito importante para a organização das cidades, né? As cidades urbanizadas, elas geram muita economia, as pessoas estão concentradas nessas cidades, e a nossa cidade de Poá e Taquara não é diferente, né? Os municípios e os bairros em torno do centro, eles têm um papel muito importante de intermediação da economia, das pessoas, da sociedade, né? Então, assim, esses ODS surgiram de uma série de conferências das Nações Unidas, né? Nós tivemos a última, a COP27, onde foi tratada até a questão do crescimento populacional, né? E o clima também é uma pauta emergente em todas as conferências, que se iniciou lá na década de 70. Na década de 70, o mundo percebeu que a produção econômica, a produção, enfim, a modernidade, né, o consumo, enfim, a sociedade hoje, né, no final da década de 90, que nós conhecemos como a sociedade da informação, buscou mais ainda esses recursos, né? Que recursos são esses? Naturais, né? São recursos que vão demandar reservas renováveis e reservas não renováveis. Por exemplo, o petróleo, o gás e o carvão são minerais, né, comercializados de maneira intensiva, e é uma matriz que estamos muito dependentes ainda dessa matriz energética. Petróleo, gás e carvão. Veja bem, de lá para cá ocorreram diversas estratégias para trazer alternativas de recursos e energias sustentáveis, renováveis ou alternativas, né? E essas conferências são de extrema importância para o mundo inteiro, né? A gente tem tantas ações aí, governamentais ou não, onde projetos de lei foram implementados, surtindo diversas ações de proteções ambientais, né, área de preservação permanente, várzea de rio, né, o limite de construção de várzea de rio. A gente sabe que, infelizmente, nem todas as cidades praticaram, seguiram essas recomendações, né? O custo ambiental, o custo social paga caro por essas especulações imobiliárias, por esses anseios capitalistas, esses anseios por espaço, sobretudo espaço urbano. O que são desastres? Desastres tem diversas interpretações também, mas eu trouxe aqui a seguinte definição. Desastre
é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre o cenário vulnerável, causando grave perturbação ou funcionamento de uma comunidade ou sociedade envolvendo extensivas que excede a sua capacidade de lidar com o problema usando meios próprios. Então a gente tem essa definição que não é tão recente, né? Que as definições são variadas. Nós temos aí situações comuns, infelizmente, né? De desastre causado por um evento social e um evento natural, né? Por que um evento social? O evento social é obras irregulares. A gente sabe que o crescimento populacional, o crescimento desenfreado, a urbanização desordenada, ela vem ocasionando ocupações irregulares, né? Muitas vezes os governos, as instituições não têm alcance para fiscalizar, e algumas vezes tem, mas existem diversos meios para permanência dessas ocupações. E nós temos aqui duas situações que ocorreram em São Paulo, uma em Itapioca, em 2014, janeiro de 2014. Note que aqui nós estamos no verão, né? A enchente ocupou aí ali o nível da janela da casa, né? Cobriu toda a casa. E aqui também ao lado esquerdo nós temos aí no mês de março, já no final de verão, começo de primavera, uma área que foi desmatada e essa área sofreu deslizamento, escorregamento. Os meses da estação de verão são os meses chuvosos e a gente precisa respeitar aí o limite, né, o limite, as várzeas de rio, é coisa que nem sempre é respeitada. A gente tem casos nas nossas cidades aqui da diretoria. Para enfrentar essas situações é preciso ter percepção de risco, né? Então, assim, foi demonstrado um exemplo de situação de risco, de situação de desastre que é causado pela enchente, pelo excesso de chuva e pela má ocupação, né? Então, há vários tipos de riscos, há vários tipos de danos. Esse é o exemplo de riscos e danos de deslizamento e erosão enfim, e enchente. Autoproteção, né? Então é preciso ter autoproteção meio a essas situações de risco, né? Nem sempre a gente consegue perceber todas as situações de risco. E no dia a dia a gente se depara com vários desses riscos, né? Tanto os riscos naturais quanto os sociais. Existem os sociais também, né? Que eles são muito difundidos e, digamos, dinâmicos também na sociedade. É importante a adaptação ao meio, né? O ser humano ele chegou até aqui porque teve, além da adaptação, a resiliência, né? Que é a resistência a esses intempéries, a resistência às situações socioeconômicas, situações ambientais. Então, essas são as percepções de riscos, né? Tem diversas situações. Nós podemos ter o exemplo em casa, quem tem criança sabe muito bem do que eu estou falando. As crianças, elas estão expostas a vários riscos, né, domésticos, e a gente tem que
tomar muito cuidado. E não é só porque é criança, a gente sabe que os idosos, os adultos, todos nós estamos expostos aos riscos. Aquilo que eu já acabei de falar, né? Os tipos de riscos, eles podem ser naturais, sociais, e esses naturais, eles podem ser antecipados pelos sociais, né? Pelas ações humanas. Então nós temos aí, né? Os riscos naturais, eles são biológicos ou físicos. Dos físicos, nós temos os atmosféricos, como vulcões, secas, tempestades, granizos, raios. Os geológicos são os famosos endógenos ou exógenos, ou seja, agentes internos do relevo, como terremotos, vulcões, tsunamis, né? O tsunami também é externo, mas ele é provocado por um movimento interno. No Brasil, nós não temos esse problema tão agravante, mas sentimos aí o hipocentro, né, de um terremoto ou de um vulcão que pode estar na borda da placa tectônica, da placa da América do Sul, né? Agora, os países que estão nessas bordas, como o Japão, por exemplo, eles precisam ter um monitoramento mais constante desses eventos do relevo interno, né? E eles têm mesmo. Agora, países que têm uma economia mais emergente ou países periféricos, eles não têm, apesar de estarem às vezes nessas áreas de vulcanismo, eles não têm um controle passivo tão eficaz. Agora, os eventos exógenos ou externos do relevo, como escorregamentos, processos relativos à erosão, assoreamento, subsidência e colapso de solos expansivos, enfim. Os agentes erosivos são praticamente a modelagem da paisagem, né? O Brasil sofre processos de agentes erosivos desde o pré-cambriano, né? Uma era geológica que não havia nem vida na Terra, mas que a formação das serras, das montanhas brasileiras, a Serra do Mar aqui no Alto Tietê, a Serra da Cantareira, a Serra da Mantiqueira, elas foram resultantes desses processos de dobramentos orogênicos, né, que a gente chama de crátons, e que formaram muitos escudos cristalinos, né, que nós conhecemos como os granitos. Olha, veja só, temos também os riscos hidrológicos que consequente do nosso clima aí, clima chuvoso, clima úmido, né, as enchentes, as inundações, e daí se propaga, né, os riscos biológicos associados à flora, aos fungos, pragas, ervas tóxicas, venenosas, riscos associados à fauna, né, como doenças provocadas por vírus, bactérias, pragas, gafanhotos, picadas de animais venenosos, né? E no verão também é muito complicado o problema da dengue, dos pernilongos. A gente tem aí um problema bem gritante, ainda mais numa área urbana onde a ecologia ficou bem reduzida, os animais, os predadores naturais foram expulsos, digamos assim, e aí sobra esses insetos para lidarmos no cotidiano. Aparece muito no período da chuva. Os riscos sociais, esses aí são bem complicados, né? Os assaltos, as guerras, os conflitos, os sequestros, os atentados, né? O problema de drogas também, enfim, que é um problema existente no entorno da nossa comunidade. Voltando aqui, né, na situação de inundação, a gente sabe que as áreas
de várzea, ou seja, as áreas do entorno dos rios e afluentes dos rios, né? Nós temos aqui na região de Itacoapoá o rio Itaim e vários outros afluentes que desaguam aqui no rio Tietê. Aqui é um estudo de caso da cidade de Acervo, em Santa Catarina, né, que foi inundada por um volume muito considerável de chuva, né? Então, assim, podemos dizer que é a culpa da natureza? Então, até que ponto, né, a gente pode dizer que é a quantidade de chuva que vai determinar um desastre, né? Então, a gente pode ter a situação aqui embaixo, a situação normal do rio, a enchente, que é o curso do rio na cheia, né? E a inundação, quando acontece muito quando a cidade não tem mais permeabilidade, ou seja, ela não permite mais a água ocupar os cursos de rio que ela tinha, ou seja, não tem mais permeabilidade, foi tudo ocupado, né, a ocupação do solo por prédios, casas e ruas, então não tem mais permeabilidade, a água vai encher a área mais baixa da cidade. No caso, boa parte das cidades estão em torno dos vales e próximos aos rios, né? Isso historicamente. Temos aí o exemplo do Egito, da Mesopotâmia. Então, a questão da erosão não é um problema do ser humano, é um problema natural, é uma questão natural, não é nem um problema, né? A natureza, ela tem o ciclo da água, né? Ela se renova, ela precipita, ela forma cúmulos nimbos, cirros, estratos, e que mantém a vida na Terra, né? O planeta, ele é cíclico, é um organismo, é como se fosse um organismo vivo, e que ele mantém, sim, o equilíbrio da temperatura na Terra. A gente precisa dar graças a Deus que nós temos chuvas em boa parte do Brasil. Claro que a gente tem essas situações onde as casas foram construídas de maneira irregular. A erosão costeira, né, com as marés. Aqui é o caso de Ilhabela, que é uma cidade litorânea, mas também que sofre com as erosões, né? Essa construção aí, o que aconteceu aí? Provavelmente ocupação de uma área que não deveria ser ocupada, uma área verde, foi desmatada, e aí a gente tem aí várias pedras, né, várias rochas, os escudos cristalinos, que eles vão acelerar o processo de erosão. Olha só, aí em Vargem Grande Paulista, o que aconteceu aí com esse carro, né? O granito foi parar em cima dele. O granito estava aí faz bilhares de anos, ele apenas seguiu o curso dele, só que foi acelerado, né? Algum processo de erosão acelerado fez com que ele rolasse ali, fez com que ele tivesse um desprendimento natural e físico e social acelerado. Então, como eu já comentei, né, o problema do vulcanismo e do tectonismo não é um problema tão significante aqui no nosso país, né, na América do Sul, no centro da América do Sul, apenas nas bordas, no Atlântico e os Andes, né, onde há uma área de convergência, e no caso do Atlântico, uma área de divergência, né, de separação de placas. Existe um movimento lateral também, que é o caso de San Andreas, lá na península da Califórnia. O tsunami também aconteceu na cidade de Caraguá, na cidade de Ubatuba, em anos atrás, que não estamos livres, não estamos livres desse perigo. Os acidentes tecnológicos, né, o mau uso das tecnologias, todos os equipamentos eletrônicos são capazes de curto, e o curto está atrelado ao incêndio ou explosões. As epidemias, como o gripe, o Covid,
tiveram bastante repercussões e tem ainda, né? Nós precisamos utilizar os EPIs, os equipamentos de proteção. As tecnologias estão aí também a nosso favor. Basta a gente aplicar a informação também, aplicar as formações. Aqui tem um mapeamento de perigos hidrológicos e hidrogeológicos na área do estado de São Paulo, né? Erosão continental, lá para o interior, os escorregamentos aqui do litoral para o interior, que a gente chama de área de transição, onde a Serra do Mar, né? que é uma barreira aí, digamos, uma barreira até dos ventos, e que corre aí para o curso do Rio Tietê, que tem mais de mil quilômetros. Então, há muita erosão costeira, tanto do lado da praia, do litoral, quanto do lado do interior. As inundações geralmente estão atreladas aos cursos de rios. E aqui é a bacia, um mapa bem simples que a gente pode trazer, que indica aí a região do Alto Tietê, entre rosa, vermelho e amarelo, né? De vermelho as regiões mais altas de serra. E aqui um destaque para os nossos municípios do Alto Tietê, né? Sobretudo da nossa diretoria, né? De Itacoaquecetuba e Poá. Esse mapeamento ele pode ser utilizado na plataforma digital Google Earth, né? Os professores de geografia que têm mais afinidade com a cartografia, eles podem utilizar as habilidades facilmente, habilidade de cartografia digital com os estudantes. Faltou uma variável, uma ou mais variáveis visuais aqui para a gente compor o nosso mapa, né? Esse mapa aqui precisaria ter um título, uma legenda, né? Uma escala, que são variáveis visuais do mapa. Voltando aqui, né, a gente tem aí as situações de vulnerabilidade. Olha só a diferença, né, das cidades, que ambas têm perigo de inundação. Então, a exposição e a sensibilidade. Observe que à esquerda a gente tem, né, uma exposição e sensibilidade diferente da ocupação do lado direito, né? Que engenharia foi aplicada nesta e naquela imagem, né? A gente tem aí a questão da desigualdade também, que acontece em níveis locais, globais, regionais. Então, para a gente ter aí uma percepção de risco, é importante a gente entender o que são danos, né? Então, a perda de vidas e ferimento a pessoas. Danos a propriedades também é uma questão impactante. Rupturas sociais e econômicas ou degradação ambiental. O custo ambiental, o custo social, ele impacta em uma população de maneira que todos pagam o preço, né? Às vezes por conta de uma especulação imobiliária que desmatou uma área e que impermeabilizou uma dada região, vai impactar numa cidade, vai impactar numa sociedade que paga os danos e perdas. Existem leis que que asseguram o meio, mas existem também essas leis também são rebatidas pelas leis de compensação ambiental, né? Elas se tornam flexíveis à medida da demanda. Essas compensações ambientais até que são interessantes, se elas forem realmente aplicadas ao sequestro do carbono, ao crédito do carbono, porém elas estão cada vez mais flexíveis, ou seja, compensações ambientais que não compensam. Aqui a gente tem a escala de risco, né? De 1 a 4, dá risco baixo até o muito baixo, muito alto. Aqui a gente tem uma fórmula que a gente pode aplicar considerando o risco muito baixo ou muito alto,
que a gente pode entender como uma situação de perigo pela vulnerabilidade e o impacto que vai gerar o dano, né? Aqui é um mapeamento utilizando essas escalas de risco. E sobre o controle ativo e o controle passivo da natureza, a gente entende que o ativo é aquele que já está posto e que as sociedades construíram. Veja as cidades, veja as estradas que chegam até a serra. Então, quando a gente pensa nessas obras, né, o Canal da Mancha que cruza aí o mar, né, você tem aí as tecnologias também que estão atreladas ao controle ativo. E o controle passivo são controles que também utilizam tecnologias, mas são controles que não temos poder de evitar. Então não conseguimos evitar um vulcanismo, não conseguimos evitar, às vezes, um tornado, um terremoto, que são realmente fora de controle. Mas a gente tem um controle passivo, que é o monitoramento, o mapeamento, os satélites, né, os sensores remotos, os aplicativos de monitoramento e alerta que os celulares carregam, que podemos baixar nos celulares. As sociedades ou países, nações que têm uma economia mais elevada, consequentemente, vai ter um controle passivo mais eficaz. Sobre autoproteção, a gente tem mais aqui um exemplo de escorregamento e o que as habilidades de nosso currículo pode contribuir, de que forma. Né? Então, quando a gente pensa aqui nesse gráfico, né, de um perfil de relevo, a gente tem aqui a seguinte situação: a hipissometria, né, de 30 a 410 metros, e a gente tem aí outra situação que é o talude, ou seja, que é um corpo de materiais que ele tem diversos tipos. Como estudo de caso, eu trouxe uma situação bem didática mesmo, que é feito um cálculo do talude, ou seja, de um terreno, considerando o ângulo e a altura. Então, um estudo bem simples. Foi feito aqui um corte de 1 por 2, né, nesse perfil ou nessa ocupação de terreno. E esse corte, utilizando a fórmula, né, o cálculo aí, ele deu 26,57 graus, o que resultou numa força de 1,15. Nessa situação, a gente tem uma tolerância, né, uma tolerância onde a aplicação do corte é válido. Né? Então, não vamos entrar aqui no mérito do cálculo neste momento, mas é importante que nós tenhamos uma noção de corte de perfil de morro, de terreno. Olha aqui, ó, na situação contextualizada, né? Foi feito aqui um estudo onde a tensão desse tipo de solo estava em 25 graus. Ou seja, na situação de 45 passou do limite de inclinação. E ali aconteceu o inevitável, a erosão, né? Provavelmente antecipada pela ocupação, pela criação de animais ali de gado e o desmatamento. A gente sabe que o desmatamento é o principal fator do deslizamento, do escorregamento. Por quê? Porque são as raízes que sustentam o solo, são as raízes que interligam a água que cai da atmosfera para o subsolo. E quando você não tem uma base, acontece isso.
o deslizamento. Aí a gente tem uma situação onde nós podemos aplicar aí a matemática, a sociologia, a geografia, todas as áreas do conhecimento. Então, aqui é uma outra situação onde o talude, né, que é o terreno de corte, foi aplicado na primeira casa acima, porém, o depósito de materiais, ou melhor, as chuvas foram aumentando o volume, ou melhor, aumentando o peso também deste talude. E, consequentemente, ele vai chegar num ponto de saturação, onde ele não vai resistir, né, o talude não vai resistir e ele vai escorregar. E a casa de baixo não tem um talude, ela foi feita em cima de um material suspeito, foi feita em cima de um, de um material que não tem resistência, em cima do lixo. Então nós deparamos com várias situações parecidas numa simples saída na rua, né, no lado, na nossa vizinhança, no entorno das nossas escolas, né? Aqui uma outra imagem de Campos do Jordão, onde a ocupação irregular também não favorece aí a questão da segurança. Infelizmente é uma comum, né? Olha, veja, São José dos Campos aconteceu aí esse deslizamento. Essa imagem foi tirada pelo Instituto Geológico. Sistema de drenagem precária ou inexistente. A imagem à direita a gente vê que não tem sistema de drenagem, então aconteceu a erosão, e a erosão é o curso da água. A água ela é o principal solvente do planeta e ela vai buscar o seu curso. Em Campos do Jordão foi feito uma guia ali, né, um canal para essa água. Tá? Então, o que a paisagem pode nos falar? Veja só. Trincas, rachaduras, é um sinal de alerta, é um sinal de perigo. Então, é importante que nós tenhamos essa noção, é importante que nossos estudantes também tenham essa percepção. Muitas vezes, o estudante alerta os mais velhos. Evidências de movimentação, trinca no terreno, ocorrência de cicatrizes, né? A própria paisagem ela vai mostrar que está tendo uma situação de perigo. Como podemos evitar essas ocorrências nas escolas? Então, há o plano de contingência, que deixamos aqui como proposta para as escolas elaborarem, considerando a resiliência e a adaptação. Né? Então, o mapeamento é uma delas. Existem vários bancos de mapas com várias modelações. Aqui é um exemplo de cursos da água de Itaquaquecetuba. Nós podemos filtrar por bairros. Eu coloquei aqui uma consulta nos bairros de Itaquaquecetuba, né? Aqui no bairro, o próprio Google Maps nos dá o polígono do bairro, né? A Vila Montebello, quais escolas estão no entorno, ou melhor, intersectam esse polígono. É importante a gente saber que existe um Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, né, onde ela prevê aí o antes, durante e o depois. O antes, mitigação, prevenção; o durante, a resposta, né, a gente fazer uma ação, um plano de ação; e o após, a recuperação, a gente ter, pelo menos, tentado fazer algo. Nós temos aí um banco de mapeamentos da própria Defesa Civil, de todos os municípios, e Poá e Itaquá também tem bastante acervos, né, que a gente pode. Eu consultei aqui umas áreas de risco, tá? Desculpe que também eu não coloquei aqui a legenda, ficou faltando. A gente pode deixar para um estudo de caso. Podemos trazer também vários estudos de caso para contribuir com futuras formações. Lembrando também que o Conviva é um braço muito importante das escolas mais seguras,
com a rede protetiva, né? A Rosimeire, nossa PEC do Conviva, poderia falar melhor, mas em outro momento também ela poderá explanar a situação da rede protetiva, que também é um monitoramento das escolas com as câmeras, que também inclui a defesa, né, a segurança. É muito importante a gente ter noção, a gente ter percepção dessa parceria, né, para o risco social. Então, o que a gente pode considerar para um plano de contingência? É identificar os riscos, né, avaliar o impacto, se é curto, médio ou longo prazo, definir prioridade, planejar estratégias, levantar recurso humano, tecnológico, físico, financeiro, testar o plano, fazer uma simulação do plano, divulgar e treinar a equipe de manutenção. Outras considerações: o que nos ameaça? Qual é o perigo? Quem deve ser protegido? Quem pode atuar no plano? Um roteiro, é importante termos um roteiro. Nesse roteiro, a gente pode incluir ações, procedimentos e recursos. O papel de cada um: coordenação e operação, aprovação, divulgação, operacionalização e revisão. Então, não temos um plano pronto, a gente tem até modelos, mas cada escola precisa fazer o seu. É importante que cada escola tenha o seu. Esse é um modelo bem didático que nós construímos aqui em meados de julho, né, que a gente identificou 11 tópicos e que eu não vou explanar nesse momento por conta do tempo. Este também é uma contribuição do PEC Cristiano da diretoria de Barretos, que ele traz aí um risco social. Também vou precisar continuar aqui com a finalização, mas mostrando a sequência do plano. E para finalizar, a gente deixa aqui um formulário para que vocês antecipem a participação de vocês no programa. É muito importante, eu conto com a participação de todos, independente da área. A gente sabe que todos estão envolvidos, é importante a participação de todos. Se é um plano individual, nem sempre é o ideal. Eu finalizo com as referências. Lembrando que esse material vai estar atrelado no blog da diretoria de ensino, no nosso banco de ATPC, que vai estar ali também. E quero desejar tudo de bom para vocês, agradecer, deixar um grande abraço e com carinho me despeço de todos vocês. Boa semana.